Edu, poucas vezes na história o Cruzeiro mereceu tanto uma derrota como essa. O Cruzeiro teve recentemente aí, inclusive, times tecnicamente bem piores do que esse na história recente. Mas, cara, em vontade, em entrega, em merecimento, em organização, pouca coisa pior do que isso aí foi vista nessa história recente do Cruzeiro. Eu tô falando isso aí, tem que chamar disso aí mesmo. É disso aí, não dá pra chamar de time de futebol não, cara. Cara, parece um bando de peladeiro jogando bola de ressaca no domingo de manhã no sítio. Mais ou menos isso aí. É o Cruzeiro que entrou em campo hoje contra o Mushuc Runa. Ainda bem que ninguém pagou ingresso pra ver isso daí. Se tivesse pagado, tinha que ser ressarcimento. Quem pagou o streaming pra assistir o jogo aí merece ressarcimento também. O Cruzeiro tem a obrigação de dar o dinheiro de volta pros caras. Em nenhum momento do jogo o Cruzeiro mereceu vencer o Mushuc Runa. E o gol que o Cruzeiro fez foi de um pênalti que eu nem sei se foi. Que o Dudu deu uma pulada, né? Meio piscineiro no lance aí também. Cara, o Edu, de fato, é um negócio meio gritante. É um negócio meio impressionante. Quem diria que fazer tudo errado da condução do futebol daria nisso aí, né? O Cruzeiro tá fazendo burrada em cima de burrada aí desde que assumiu o projeto, né? É um monte de erro. E quem diria que resultaria nisso daí? Esse time aí, com esse envolvimento aí, é o reflexo desse projeto esportivo do Cruzeiro. E se amanhã amanhecer tudo normal no Cruzeiro, eu vou ficar muito assustado. Porque, cara, esse Cruzeiro aí que jogou hoje, com o nego andando dentro de campo, gente que entrou no segundo tempo andando, caminhando em campo, eu vou ficar muito assustado. Mais assustado do que eu vi esse Cruzeiro jogar hoje, Edu. Cirilo, é chocante. Foi chocante o que a gente viu essa noite aqui no Mineirão. Eu falava no intervalo que o primeiro tempo do Cruzeiro foi uma das piores atuações que eu tinha visto na minha vida desse clube, e o segundo tempo parecia o primeiro tempo. Eu achei que algo poderia mudar no intervalo e nada mudou. E eu não tô falando só de peça não, que não foi mudado. O Leonardo Jardim não mexeu no intervalo. Eu tô falando de atitude, eu tô falando de postura, eu tô falando de jogo coletivo. O Cruzeiro é um deserto. O Cruzeiro é uma pobreza absurda de futebol. Uma coisa era lá em 2020, 2021, aquele Cruzeiro de Ayrton, de jogadores desconhecidos, de Neto Moura, aquele Cruzeiro que mostrava um futebol muito ruim. A gente compreendia, né? Não havia investimento, não tinha dinheiro, o clube estava rebaixado, estava largado. O que fizeram com o clube. Ali o torcedor sofria, o torcedor sentia, mas a gente compreendia. Era compreensível, porque o time era ruim pra caramba. Os treinadores eram ruins, eram treinadores de terceira, quarta prateleiras, eram jogadores de Série C, de Série B. Hoje não, cara. Hoje o Cruzeiro tem no seu comando técnico o Leonardo Jardim, que foi técnico do Mônaco, semifinalista de Champions League, o cara que mostrou o Kylian Mbappé pro mundo. Hoje o Cruzeiro tinha no seu gol o Cássio, um dos maiores goleiros da história do Corinthians. Hoje o Cruzeiro tinha na sua zaga o Fabrício Bruno, multicampeão com o Flamengo. Hoje o Cruzeiro tinha no meio de campo o Matheus Pereira, que é tido e havido como um cara diferenciado. Hoje o Cruzeiro tinha Dudu e Gabigol no seu ataque. E hoje o Cruzeiro tinha pela frente o Mushuc Runa do Equador. E o Cruzeiro tomou totó do Mushuc Runa do Equador. O Cruzeiro poderia ter saído com uma goleada contra do Mushuc Runa do Equador, não fossem os erros técnicos dos atletas do time equatoriano, não fosse o gol que o Simisterra perdeu cara a cara com o Cássio no segundo tempo. Além de ter tomado o totó do Mushuc Runa, o Cruzeiro poderia ter saído goleado do Mineirão por esse time. Um vexame, como disse o Piquitito, uma vergonha a atuação do Cruzeiro, coletiva e individual. Porque do goleiro ao centroavante, a turma não joga. Se o Cruzeiro coletivamente não funciona, pelo menos em termos de postura, ele tem que se igualar ao adversário. E ele não se igualou. É incompreensível, é inadmissível o que a gente viu hoje. Uma atuação abaixo de qualquer crítica desse time. O Cruzeiro hoje, diante do Mushuc Runa, escreveu mais uma história vexatória.
Mais uma história escrita de vexame na história desse Cruzeiro que nos últimos anos vem empilhando vexames. Em alguns anos para trás, compreensível, porque o clube estava arrasado, agora não. O Pedro Lourenço, a gente está na segunda semana de abril, ele deve ter gastado 20 milhões para pagar esses caras. Por baixo. Ele deve ter gastado mais de 2 milhões para pagar o centroavante, mais de 1 milhão para pagar o goleiro. As laterais do Cruzeiro, 2 avenidas, a Avenida William e a Avenida Marlon hoje. O volante, Lucas Romero, me fez ter saudade do Wallace, que ninguém aguenta mais. Gente, o Cruzeiro do Fernando Diniz, que era a desgraceira no caminho da feira, ganharia desse Cruzeiro do Leonardo Jardim hoje, que é o mosquito do cocô do cavalo do bandido. O que a gente viu hoje é isso, gente. O torcedor do Cruzeiro foi poupado de ver com os próprios olhos uma das partidas mais vergonhosas da história do Cruzeiro Esporte Clube. Um vexame o que a gente viu. E esses caras precisam dar explicação. Jogador precisa dar explicação, treinador precisa dar explicação, porque quando o Cruzeiro perdeu do Inter, tiraram o técnico da coletiva. É isso aí. A gente não pôde ouvir do técnico do Cruzeiro os problemas em campo que aconteceram lá também. Porque jogaram para arbitragem assim como fizeram no Mineiro, assim como fizeram no passado, assim como fizeram no Clássico. O Cruzeiro, chega! A gente cansou de ouvir o dirigente do Cruzeiro, jogador do Cruzeiro, terceirizar vexame, terceirizar derrota. O Cruzeiro é um clube que está se acostumando a não ganhar, Cirilo. Os últimos 44 jogos do Cruzeiro, ele tem 11 vitórias nos últimos 44 jogos, contando com Sul-Americana, com Brasileiro, com Copa do Brasil, com Amistoso. Esse clube está se acostumando a perder. O Cruzeiro não pode se acostumar a ser um clube perdedor. E tem que parar de terceirizar a derrota, terceirizar problema. A culpa é da Federação Mineira, a culpa é da rádio, a culpa é da TV Globo, a culpa é do árbitro, a culpa é do Daronco, a culpa é do Klaus, a culpa é do Sol, a culpa é do estádio vazio. Que dia que eles vão olhar pra dentro do clube, pro próprio umbigo e falar: a culpa é nossa, a culpa é do dirigente, a culpa é do goleiro, a culpa é da parte coletiva que não funciona, a culpa é de uma diretoria que meteu 4 treinadores em 20 jogos de temporada. Que dia que eles vão assumir a culpa? Hoje eles vão jogar a culpa pra quem? Pra mim? A culpa vai ser do Edu Panzi da Rádio Itatiaia hoje? A culpa vai ser do comentarista da ESPN hoje? A culpa vai ser do árbitro? Então, enquanto o Cruzeiro não olhar para os próprios problemas e assumir as broncas, os BOs, nada vai mudar, porque problema só se corrige quando você aceita que tem e que você detecta o problema. Enquanto o Cruzeiro achar que a culpa é de terceiros, vai continuar essa merda que a gente viu aí hoje.